familia. Hoy ya estamos con White Diamond ao episodio 11 de Steven Branco, né? E esse aqui dá início à terceira temporada, Lirona. Sim, Então deixa o seu outro lá likezão, foi família, brabo. seu comentário pra gente continuar trazendo, né? É isso aí, família. Apoia pra gente continuar. Vamos ver agora o que vai ter nessa terceira temporada. Sim. Então, let it go. Sem mais, Let it go. play. Para Cartoon, voltando hoje com a White Diamond AU, o universo alternativo em que aí, Steven comenta é o filho que da você Diamante comer Branco, hoje. que caso seja o seu primeiro vídeo, aqui tem uma playlist com toda a história na ordem. Inclusive tem outra AU que começou agora no canal, que é a Origens da Diamante Magenta, que quem gosta da White Diamond AU com certeza vai gostar do estilo. Isso aí, No fala que é último boa. vídeo tínhamos terminado a segunda temporada com Essa muitos AU. eventos bombásticos, e hoje entramos na terceira temporada e atual que o The Chekhov continua criando e já aconteceram muitas coisas, mas enfim, vamos continuar a história. Nos dois últimos capítulos da segunda temporada, Pérola Branca finalmente se reencontrou com Steven. Rose percebeu que Steven é, entre aspas, Diamante Branco, só que ela não sabe que ele é filho dela, e quando foi atacá-lo, Steven acabou bufando Pérola, Garnet e Ametista de uma vez. Deixando apenas Rose no final, removeu parte do controle mental sobre a Pérola Branca, deixando-a meia rosa e meio cinza, e por fim, ela entrega Steven febril ao Greg antes de encontrar sua antiga Diamante Rosa sozinha. Finalmente acordando após o dia e meio de febre que Steven dormiu após ser acolhido pelo Greg, e assim que acorda, Rose está do lado da cama, provavelmente porque ela ficou esse tempo todo esperando e ainda o acusando de ter aumentado a temperatura do corpo propositalmente para que algum humano tivesse pena, sem entender por que ele continua com essa farsa. Ele fica meio decepcionado por ela ainda achar que ele é a Diamante Branco, porém pensa que ela pode estar certa porque ele realmente estava controlando a Pérola Branca todo esse tempo. Sendo White Diamond ou não, ele não lembra de ter sido essa Jen, assim como não lembrava da sua história de ter emergido e se tomado com os humanos que às vezes diziam ser a história dele, mas entende se ela quiser embolhá-lo para sempre. Bom, esse era o plano dela, mas... Pérola Branca / Rosa surge atrás da cama e foi por ela que Rose não o pufou. Ela ficou do lado dele o tempo todo e não parece guardar nenhum rancor. A abraçando e agradecendo por não odiá-lo e entenderia se fosse embora. Logo em seguida ele percebe as partes rosas do corpo dela, perguntando o que aconteceu, você ficou muito tempo no sol? Só que Rose fica meio pistola porque é ela que deveria estar fazendo essa pergunta, já que claramente foi ele. E Pérola Branca nota o tom na voz de Rose e já fica numa posição de proteger o Steven. Sem entender por que ela defenderia a Branco se foi ela que começou com isso e Rose está do lado dela. Não dá pra ter certeza se no universo do Chekhov ele fez com que o culpado pelo olho da Pérola Rosa fosse Diamante Branco ou Diamante Rosa, porque o início da terceira temporada da AO ele publicou em abril de 2019, antes mesmo do filme ou de Steven Universo Futuro, que foi quando descobrimos que era culpa da Rosa. Mas eu acho que é um assunto que ele não aborda muito e nos episódios mais atuais ele deve ter uma noção de que foi a Rosa. Pérola Branca fica com a cara de ou você colabora ou não vai conversar nada com ele, Rosângela. Fazendo-a ceder e contar que essa pérola deveria ser rosa e ela só estava branca porque ele, quer dizer, Diamante Branco, deixa as geias brancas quando as controla, o que pra ele é um alívio já que ele está rosa agora, não está mais controlando ou fazendo só as coisas que ele quer. Porém ela não tá nem rosa nem branca, ela tá meio a meio, provando que ainda tem alguma coisa errada. E o que tem errado é que Pérola não consegue mais falar nada, absolutamente nada, nem as coisas que o Steven fala ela consegue repetir. Ele acha que é menos mal assim, porém ainda não queria ter machucado a Ametista, Pérola ou Garnet, perguntando se elas estão bem. Rose diz que sim, só que ainda não se reformaram porque o ataque dele deixa as Gens assim por um tempo. Deve ter as mesmas propriedades do ataque da Amarelo, que fez com que as Gens levem bem mais tempo para se reformar. Com Rose achando que deveria agradecê-lo por não tê-las despedaçado ali mesmo, porque era algo que ela amava fazer. Ao dizer isso, Pérola Branca faz uma cara de olhe, Rose diz, o quê? É verdade. E como Estevão não sabe o que significa despedaçar, ele explica resumidamente que é o mais próximo da morte humana para as Gens e que elas jamais poderão se reformar e é a punição final do planeta natal. Ele acha uma coisa horrível e diz que nunca quis despedaçar ninguém, muito menos ela ou as Crystal Gems, já que são suas amigas. Se ele for Diamante Branco, não lembra de nada da sua antiga vida e antes de tudo só queria encontrar a Pérola e viver uma vida pacífica. Rose pistola novamente diz que não vai cair nessa conversinha, mesmo que ele não tenha suas memórias, ainda tem sua pedra, ainda tem seus poderes e ainda tem minha gratidão por não ter despedaçado elas. Rose fala exatamente desse jeito, porque o que ela queria dizer mesmo é que ela ainda tem a pérola dela. Buffy não pode arriscar contar seu disfarce logo a ele, até porque nem a Pérola Branca sabe que ela é Diamante Rosa. Ela é grata por não ter matado suas amigas e por isso que ela está ali tentando argumentar com ele. E Steven pergunta o que ela vai fazer com ele, colocá-lo numa bolha para sempre para impedir que ele vire um ditador intergaláctico, e nessa hora chega o famoso Gregório. Greg fala, você finalmente acordou, trazendo uma bandeja com comida, porque imaginou que depois de dormir tanto ele estaria com fome. E Rose explica que foi Greg quem o achou, fazendo-o sentir mal por ter dormido na cama dele. Mas ele não se importa porque sempre dorme na van, e até deixaria ele ficar lá mais tempo, só que Rose retruca falando que agora que ele acordou, já estão indo embora. Greg pergunta se ele está se sentindo melhor mesmo, já que Rose tinha dito que ele não pode voltar pro tempo por causa de uma alergia. Aí Steve pensa,
Alergia. Greg fala que sabe exatamente o que está acontecendo e pode não ser da conta dele, mas sabe como ajudar, já que ele não pode voltar pro templo. Terminando o primeiro capítulo com Rose, Steven e Pérola Branca escondidinha atrás da cama, olhando pra ele. Pois é, isso tudo foi só o primeiro capítulo da temporada. Agora vamos pro seguinte e mudar um pouco o palco, já que na primeira eram as florestas onde Steven e Pérola Branca nomadeavam, na segunda foi o Templo de Cristal, e agora não pode ser lá, já que Rose não confia nem um pouco nele. Além disso, parece que Steven nunca na internet achou o nome do Senhor Universo ou uma foto dele, já que ele acabaram de conhecer o seu músico favorito e nem sabe que é o seu músico favorito ou o seu pai. No capítulo seguinte, Greg mostra o famoso celeiro da família que ele herdou, o mesmo que Peridot e Lápis usou de casa da terceira temporada em diante. Um lugar para Steven ficar, já que faz anos que ninguém vai lá. Por isso deve estar sujo e espera que isso não piore sua alergia. Ele manda darem um passeio e olharem o lugar enquanto ele checa o encanamento, onde Pérola Branca já entra para conhecer o lugar, deixando Rose e Steven desconfiados para trás. Muito ressentido, Steven perguntou o que será dele da Pérola Branca agora, ainda mais considerando que Rose inventou todo esse negócio de alergia, alegando que Greg não lida muito bem com assuntos de Jen, porém ele é muito bonzinho e acabou se envolvendo, mas ela não vai dar detalhes para ele, assim como Steven disse que também não vai dar. Contudo, ele não entende o porquê disso. Se ela não quer no templo, pra que arranjar um lugar pra ele morar se não confia nele? Ele pode muito bem ir embora e prometer nunca mais voltar. Ele e Pérola já estiveram por conta própria na estrada antes. Então Rose fala, por quê? Não é óbvio, porque você viu, porque você sabe. E quando você pergunta, viu o quê? Rose manda Branco parar, porque ela que devia estar fazendo essa pergunta. Até podendo ver no olho de Rose sua pupila de diamante. E é justamente isso que ela viu, sua pedra quando apufou na arena. Sabe do disfarce dela e Rose teme do que possa fazer, sem entender por que ela continua com isso, por que está brincando com ela. Por que não acabar logo com isso? Por que eventualmente ela vai? Ou será que é mais uma forma de puni-la ou ensinar uma lição? Steven fala que não faz ideia do que ela está falando de tortura, lição ou do que ele viu. Daí Rose fala que ela mesma que não está entendendo nada do que Branco está fazendo ali naquela forma. Ela já não machucou demais aquele planeta. Steven, que já estava começando a chorar também, não sabe do que ela está falando, mas seja lá o que ele tenha feito antes sem saber, Tá sem pede entender desculpa, nada. chocando Rose com essa palavra, pois Branco nunca pediu desculpas da sua vida, fazendo-a questionar de novo se é realmente ela. Na hora, Greg chega chamando Steven para mostrar o disjuntor, porque ele precisa ver aquilo caso a energia caia. E quando Steven pergunta por quê, Greg diz que é porque ele vai morar lá. O que Steven achou péssima ideia porque Rose jamais concordaria com aquilo, ele não tem como que é para mostrar o disjuntor da sua vida, fazendo uma questão, pede desculpa se é realmente cai. Rose jamais concordaria com aquilo, ele não tem como pagar o aluguel. Daí ele fala que ela já concordou, eles conversaram no carro e dali em diante Rose pede para que ela explique o resto. Rose fala que Greg foi muito gentil e prestar o lugar, em seguida mostrando um cristal circular a Steven perguntando se ele sabe o que é aquilo, tendo que responder e explicar que é um cristal barreira, usado para criar escudos temporários de contenção que, quando ligados e alinhados, criam uma barreira desestabilizadora de jeans que ela colocou em todo o perímetro do celeiro até a cerca, sendo o máximo que ele pode ir, fazendo Steven perceber que está sob prisão domiciliar, perguntando se ela quer que ele viva ali. Rose disse que podia jogá-lo em um quarto escuro e deixá-lo por um ano, fazendo uma referência ao que faziam com ela quando era Diamante Rosa na torre. E também tinha um detalhe de que provavelmente o Steven, assim como o Steven da série, se ele quiser ele consegue atravessar a barreira como Steven já atravessou o campus de força antes, só que ele não sabe disso e Rose também não sabe. Ela fala para Branco que, estando ali lembrando ou não, ela precisa saber de coisas, não exatamente sobre o que é ser uma Jen, e sim sobre o que é ser uma diamante. Mas talvez ela deva saber sobre a história Jen e humana e o que realmente foi a Guerra Jen. Ela eventualmente irá lá para contar a ele, surgindo Pérola Branca e falando: "Ah, olá Pérola, não se preocupe, eu não machuquei." Coisa que Steven confirma e pede para que ela fique lá com ele, já que terá que viver sem poder sair. Ela reluta, mas diz que Pérola Branca pode sim ficar lá de olho nele. Não que em algum momento a Pérola Branca fosse deixar o Steven nessa altura do campeonato, né? Convenhamos. Isso o deixa muito contente e Rose dá uma resposta bem mais sensata, falando que a decisão final não é dela, e sim da Pérola, deixando os dois muito felizes que poderão viver naquele celeiro enorme só pra eles. Greg volta achando que está interrompendo algo, mas Rose diz que é bobagem, ele foi de grande ajuda. E Steven também concorda, agradecendo por deixá-lo morar lá e prometendo que irá cuidar muito bem de tudo. Finalmente sendo convidado e chamado pelo Greg para que conheçam o interior do celeiro, bem bagunçado e com muita tralha. Falando para ter cuidado porque ele não é exatamente a prova de crianças. Ele acha tudo muito perfeito e acha que merece uma foto, percebendo só agora que ele não tá mais com o celular dele. Não necessariamente o perdeu, mas se foi deixado na beira da praia junto com seu casaco quando ele pulou umas noites atrás no mar, para ir atrás da Pérola Branca. E que vimos até uma chamada da Connie que deve estar muito preocupada por não ter nenhuma notícia da menina há 2 dias. Vale a pena mencionar que essa é a paleta de cores da Pérola Branca agora, e que ela deve ter comprado shorts cor de rosa porque Steve deve ter sugerido para combinar mais com ela. Finalmente saindo da introdução da terceira temporada, a Amethyst aparentemente foi a primeira das 3 a se reformar, sem contar que ela levou 2 dias para conseguir se recuperar do ataque do Steven. Tendo calças completas agora, só que rasgadas e um dos rasgos na forma do símbolo da rebelião do escudo de Rose,
a roupa do busto está maior, as duas alças do sutiã estão pra fora e ela está finalmente com o cabelo longo, já que durante a segunda temporada toda, sua primeira regeneração tinha o cabelinho da ametista da série criança. Ela acha o casaco celular do Steven na praia, que de alguma forma ela consegue desbloquear e vai logo fuçar o Tumblr do menino, achando uma pergunta direcionada pra ela assim que se reformasse, que dizia: como você tá lidando com esse lance do Steven ser na verdade diamante branco, deixando ela toda... É o quê? Como você já sabe disso e já entendeu tão bem ao ponto de me fazer essa pergunta? Até porque não tem sentido nenhum os fãs do Steven saberem disso, porque desde o final da temporada passada ele nem tocou no celular. A Ametista fala que não tá entendendo nada e não sabe como responder, nunca contou nada pra ela. Só sabe que essa diamante branco foi uma gem má. O que não é grande coisa, já que ela tecnicamente também deveria ser uma gem má, tendo nascido no jardim de infância. Ela segue resmungando até o Big Bagel de que Rose falou que Steven aparentemente é só um disfarce, que ela não deveria falar ou se aproximar dele, pois é perigoso, mandando também ela ficar na encolha e tomar cuidado, levando ele pra algum lugar pra ficar de olho, pelo menos ela acha. Não tem como ela entender as coisas se não contam nada, então ela deveria fazer o quê? Se Steven é um vilão, foi Rose quem se apegou a ele, não ela, mentindo dizendo que não se importaria de nunca mais vê-lo de novo. Um segundo depois ela para, volta e no Big Bang ela vê que aquela pérola que ela ajudou Steven a trazer tá lá com um monte de pacote nos braços que Sadie deu por conta da casa, incluindo o de cream cheese pro Steven. De alguma forma ela deve ter sabido que ele não podia sair de lá e por isso Pérola foi por ele. Sadie também e Amanda levaram um café gelado e agradece por ter ido pegar as coisas pra ele. Estava muito preocupada desde que ele não apareceu para trabalhar na segunda, revelando em seguida que soube tudo através da carta que Steven mandou. Mandando ela não se preocupar que ele pode levar o tempo que precisar para se recuperar da sua febre, com a Ametista na encolha escutando toda a conversa. A Ametista ouve Sadie pedir para mandar um oi, porque ele é do tipo de criança mais doce e adorável que ela já conheceu, e que se precisar de alguma coisa fará tudo que puder para ajudá-lo, fazendo-o se sentir mal por não estar exatamente sendo a amiga que ele merece no momento. Daí ela também ouve que Pérola Branca está indo voltar pro Steven, a seguindo através de Beat City até sair da cidade e chegarem numa montanha. Sem contar que a Pérola Branca tá realmente podendo fazer o que quiser, porque ela foi tomando o café gelado do Steven no caminho, mesmo que ela não seja capaz de sentir fome ou sede. E então chegam no celeiro onde Steven e Rose estavam, pedindo para baixar a barreira porque a Pérola tinha voltado, querendo saber tudo, como a Sadie está, se o Sr. Smiley estava lá, não que a coitada possa falar nada. A Ametista se transforma em uma coruja e se esconde no arbusto. Ouvindo que a Pérola Branca tomou todo o café gelado, não se importando ou estando zangada, e sim gostando de saber que ela gosta de café gelado. E toda próxima vez que ele, ou melhor, ela for, pode pegar mais pra si. E também tirando da sua pedra tudo o que a Sadie mandou, como nos velhos tempos. Por falar em velhos tempos, ele lembra do costume dela de só pegar as coisas perguntando se ela pagou por aquilo. E Rose intromete falando que ela mesma podia pegar aquelas coisas pra ele, já que Pérola não é sua lacaia. E ele diz que não fez pensando assim, só queria que ela conhecesse os amigos dele. De qualquer forma, ainda falta uma coisa, que é o celular dele que ele deixou na praia, pedindo pra que Rose pegue, se ele puder ficar lá com ele. E ela diz que tudo bem, só que a essa altura a maré já deve ter levado. Porém, caso ela ache, irá trazer, baixando a barreira, indo embora e dando até amanhã. E de repente, Steven ouve um baque ali perto, sendo justamente o seu celular que acabara de brotar ali do lado, sem entender ou querer saber. Mas nós sabemos que foi a coruja ametista que ainda se importa com o Steven e que devolveram o celular pra ele, comemorando tirando algumas selfies com a Pérola Branca, que agora são colegas de celeiro. E por essa parte é isso, gente. Como esse foi bem extenso, como todo início de temporada, pra explicar várias coisas. Bravo! Família, Muito deixa bom, seu like e seu família. comentário pra gente continuar, porque pô, tem muita coisa aí que podemos ver sobre, Então, né? família, põe aqui no YouTube se Hey, vocês galera! querem mais. Pois é, família. Então nos vemos no próximo Amamos episódio. vocês, valeu. Valeu.